Olá, olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Para quem não me conhece, eu sou Cintia Mazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento. Eu sou professora universitária atualmente. E como professora universitária, como psicóloga, como cidadã, eu tenho percebido que existe uma multiplicidade de informações que nem sempre as pessoas compreendem. Informações sobre os transtornos do desenvolvimento, sobre aquilo que eu particularmente estudo. Eu tenho estudado muito sobre autismo e tenho visto muita gente falar sobre isso. E não, minha intenção aqui não é falar mais sobre autismo, e sim esclarecer, trazer de um jeito mais claro todas as informações que muitas vezes as pessoas têm e não compreendem, né? E às vezes através de um vídeo, através de um exemplo, através de um outro jeito de falar, as pessoas vão compreender melhor. Então, hoje especificamente, eu quero falar sobre a questão da comunicação dos autistas, né? Que comunicação é essa? Para que os autistas, para que a gente se comunica, né? O que acontece que o autista tantas vezes tem dificuldade nessa comunicação? Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes de a gente entrar na questão de comunicação em si, eu vou dizer que pelo DSM, ou seja, pelo Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o autismo ou o déficit de comunicação social é um dos quesitos que levam a gente a entender que essa criança pode vir a ter um autismo, né? Ou seja, na medida que essa criança tem um déficit na comunicação, ela tem um atraso na comunicação, que muitas vezes ela não se comunica de forma adequada. Ela tem uma fala mais estereotipada, ou seja, um jeito de falar diferente, ou ela tem um atraso nessa aquisição da fala. Ela começa a falar por volta de 4 anos, 3 anos, quando a idade para a criança começar a falar é 1 ano, 1 ano e meio, né? Por volta dos 2 anos, a criança já tem uma habilidade maior com essa comunicação, né? Ela já consegue falar mais palavras, né? Depois eu trago aqui exatamente quantas palavras as crianças com 2 anos já sabem falar. Mas na medida em que essa criança já fala, né? Ou essa criança não está se comunicando, não está falando, não está verbalizando aquilo que ela quer, ela vai tendo dificuldade, né, de se expressar. Bom, eu já fui muito à frente, né? Vamos voltar. Primeira coisa, déficit na comunicação social. Esse é um dos quesitos do DSM, tá? Quando que eu percebo que essa criança tem dificuldade na comunicação? Quando ela começa a não falar, quando ela começa a ter dificuldade de expressar o que ela quer, quando ela não aponta o desejo quando ela não aponta o desejo dela, quando ela carrega a pessoa, né, para onde ela quer e não aponta e não diz o que ela quer. Às vezes não é uma questão de transtorno do desenvolvimento. Às vezes é só uma questão de dificuldade de comunicação mesmo. Ou pior, é uma questão de mimo, né? Porque essa criança, tantas vezes, ela não adquiriu a fala porque tá todo mundo fazendo por ela. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. É claro que, sendo um dos quesitos, a gente precisa ter outros também, né? Não é só a comunicação social que ou o déficit de comunicação social que é quesito para o autismo, né? É o interesse restrito e repetitivo, né? Que isso também é importante na hora da gente perceber a comunicação. E é também a questão da falta de interação social, né? Então, o interesse restrito e repetitivo e padrões
repetitivos e restritos, né, de comportamento e de interesse. Portanto, olha que interessante, né? Se a gente está falando de comunicação, se a gente está falando de relação social, né? Comunicação, relação social, a gente está falando também de uma pessoa com interesses restritos e repetitivos, né? Ou seja, essa pessoa com autismo, ela não tem interesse em comunicar, em trocar ideia, né? Porque o interesse dela é restrito. Ela tem interesse só em uma coisinha, só em uma partezinha, né? Portanto, na medida em que vem outro assunto, diferente do que ela pensa, diferente do que ela acredita, diferente do que ela gosta, fica muito difícil para ela, muitas vezes, conversar, trocar ideia do jeito que eu gosto de falar, né? Portanto, essa pessoa com autismo, ela vai estar presa, né, nas ideias dela, na cabeça dela. E aí, a gente precisa ajudá-la, por isso que uma das questões complicadas do autismo é a flexibilidade, né, e a função executiva. Ou seja, esta pessoa, ela tem tanta dificuldade no sair da caixinha, né, na ampliação das ideias, na compreensão do mundo maior, né, que ela acaba não conseguindo se expressar, que ela acaba não conseguindo falar dela, né, ou ela só gosta de falar aquilo que é dela mesmo, né. Então, se a gente for pensar que a comunicação é uma troca, né, que troca é essa que não está acontecendo com os autistas? Né? Que troca é essa que a gente percebe que eles muitas vezes não querem ter, né? E é essa a grande dificuldade. Aí vem a questão do como que eles então se comunicam, né? Tá bom, eles não gostam de trocar ideia, né? Eles têm dificuldade na expressão facial muitas vezes. Eles têm dificuldade na compreensão verbal. Tudo para eles é muito literal, concreto e exato, né? Muito difícil para eles compreenderem para além do que é verbalizado, né? Por exemplo, eles não conseguem entender sarcasmo porque eles têm dificuldade nessa comunicação, nessa abstração, né? Eles têm dificuldade de compreender nas entrelinhas. Para vocês terem uma ideia, eu estou atualmente atendendo um menino que ele descobriu recentemente que ele é autista. Ele já é quase adulto, um jovem adulto, né? Tem 18, 20 anos. E a dificuldade dele de sair do padrão que ele pensa é gigante. Ele me procurou para eu ajudá-lo a desenvolver um trabalho pós-faculdade, né? Sendo que ele está no primeiro período da faculdade, ele está no primeiro semestre da faculdade, né? E ele já está pensando lá na frente, porque ele quer desenvolver esse método de trabalho que ele pensa, né? Então, percebe? E nada do que eu proponho é interessante para ele. Eu muitas vezes já ouvi assim: não me interessa comunicar com as pessoas, não me interessa conversar com as pessoas da faculdade, né? Então, percebe a grande dificuldade desse menino, né? De trocar uma ideia, de se abrir para novas possibilidades. Então, a gente tem trabalhado, obviamente, essa necessidade, né? Porque, felizmente ou infelizmente, a vida é feita de comunicação, né? Eu vou precisar conversar com as pessoas de um jeito ou de outro. E aí, a gente fala assim, então, mas muitas vezes essa pessoa com autismo, ela não fala porque ela se sente tímida, ela se sente reservada, ela se sente ansiosa diante do outro. Às vezes, sim, é verdade, porque a gente está falando de indivíduos, de pessoas com autismo. Mas, às vezes, também é verdade que elas não querem falar, né? Elas não têm interesse. A questão, interesse na comunicação, né? Interesse pelo outro, pelo olhar do outro, pelo ponto de vista do outro.
Isso não existe. Então, essa é a grande dificuldade do autista, né? Entender para além do mundo dele. Ou essa é a grande dificuldade da comunicação do autista, né? Mas, tá, vamos lá. O que é, então, essa tal dessa comunicação, né? Que o autista não tem, que nós neurotípicos temos. Tá. Então, comunicação é entender, querer verbalizar aquilo que eu falo, ou querer mostrar aquilo que eu penso, né? Para aí, então, o outro entender o que eu penso e falar, acrescentar, ou não acrescentar, concordar, né? Ou nem isso, né? Me aplaudir tantas vezes diante daquilo que eu tô falando, né? Puxa, olha que legal, a Cíntia tá falando sobre autismo. Bravo, Cíntia, não tenho nada para acrescentar, tá perfeita a sua fala. Lindo, maravilhoso, tô aplaudindo aquilo que a Cíntia falou. Ou então vocês vão falar assim para mim, não, mas Cíntia faltou falar sobre as pranchas de comunicação alternativa, que é uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Ou então, Cíntia, não faltou falar sobre alguma coisa a mais, que é a expressão facial, que também é outra coisa que nós vamos falar. Né? Então, percebe? Dentro da comunicação, tem várias nuances. Né? E essas várias nuances é que a gente quer, que eu quero colocar aqui para vocês. Né? O quanto que essas nuances de comunicação, né? De trocar ou de comunicar aquilo que eu preciso, né? De dizer de algum jeito, de expressar aquilo que eu preciso de algum jeito, é importante, né? E aquilo também de trocar uma ideia também é importante, né? Mas, de um jeito ou de outro, né? Se a gente for pensar, a comunicação não acontece do mesmo jeito em todo mundo. O que acontece temos padrões de comunicação, né? Eu sou mais falante, eu dou mais exemplo, meu colega é mais calado, dá menos exemplo, né? Aquela pessoa é mais direta no assunto, ela não dá tantos exemplos, e quando dá é assertiva e diretiva, né? Temos jeitos diferentes de comunicar. Mas todos nós estamos fazendo questão de comunicar, percebe? Essa é a grande diferença, ou essa é a principal diferença com os autistas. Na medida que eles têm padrão repetitivo restrito, eles muitas vezes só vão querer falar, quando falarem, daquilo que é interesse deles. Então, na medida em que a gente vai entendendo que a gente quer trocar uma ideia, né, a gente está aqui tentando entender o ponto de vista diferente do outro, né? Ou pensando se o outro está nos compreendendo, né? E na medida que esse outro nos compreende, a gente vai sendo validado no nosso pensamento. Né? E na medida que os outros não nos compreendem, a gente não vai sendo validado no nosso pensamento. O autista, essa é a grande questão, não tá nem aí se ele está sendo validado ou não. Porque na cabeça dele tá perfeito, né? Ele está sendo validado por ele mesmo. E ok, né? Portanto, na medida que a gente vai conhecendo os autistas, a gente vai entendendo que a grande maioria das vezes, né? Existem algumas exceções, é claro, principalmente quando você é descoberto de pequenininho, essas crianças já vão entendendo a necessidade de ir para o mundo, né? Ir para o mundo no sentido de perceber essa troca, né? De falar sobre essa troca. Então, na medida em que essas crianças vão percebendo esse mundo, elas vão entendendo a necessidade de se comunicar e de se expressar de modos diferentes. Por que eu tô falando modos diferentes? Porque nem sempre a gente se comunica do mesmo jeito. Eu acabei de falar que às vezes eu sou mais direta e objetiva, outras vezes eu sou mais prolixa, né? Outras pessoas como eu são mais prolixas, meus colegas muitas vezes são mais objetivos, né? E na medida em que a gente tem jeitos diferentes de se comunicar, a gente também vai ter jeitos diferentes de se expressar, né?
de expressar o nosso pensamento, de expressar a nossa ideia, né? E de validar ou não a nossa ideia. Muitas vezes a pessoa que está aqui falando, ela não quer ser validada, ela quer simplesmente mostrar o que ela está pensando, né? E muitas vezes isso acontece com o autista, né? Porque ele não quer ser validado, ele quer ser apenas visto, tantas vezes, né? Ele quer ser apenas, exibir o conhecimento dele. Quem já assistiu aquela série Atypical, ou quem já assistiu também a série Uma Advogada Extraordinária, vai entender o que eu estou dizendo. Porque lá eles mostram de forma muito clara o quanto que as pessoas com autismo, elas gostam de falar do interesse dela. A menina da Advogada Extraordinária, ela fala muito das baleias, né? O tempo todo ela tá colocando as baleias no meio. E o Atypical, ele coloca pinguim no meio. Então tudo ele vai entender o mundo a partir dos pinguins. Assim como a menina do Advogada Extraordinária também vai entender o mundo através das baleias, né? Porque é assim que eles conseguem fazer abstração. E é assim que eles conseguem expressar o que eles estão pensando, o que eles estão sentindo, o que eles estão entendendo do mundo, né? Portanto, a gente precisa entender de que forma essas pessoas estão mostrando aquilo que elas pensam, né? Outros colegas meus dizem assim: nossa, Cíntia, você fala muito bem, você se expressa muito bem, você verbaliza o que está na tua cabeça de forma muito clara, né? Porque para algumas pessoas, para alguns colegas meus, é muito difícil para eles verbalizar o que eles pensam. Mais fácil muitas vezes escrever, né? Porque são pessoas mais objetivas e mais lógicas tantas vezes, né? Então, para eles, a forma mais fácil de comunicação é a escrita, né? Para outras pessoas, é o desenho, né? Para outras pessoas, já não é nada disso, né? É uma música. Porque a gente pode expressar o que a gente está pensando, expressar o que a gente está sentindo de formas diferentes, né? E isso é o mais legal da comunicação, né? Do ser humano. Porque cada um é de um jeito muito diferente, né? Cada um vai pensar o mundo de uma forma muito diferente. Por isso que eu digo que a gente tem uma multiplicidade no ser humano, né? E aí, portanto, se a gente tem uma multiplicidade no ser humano, a gente também vai ter essa multiplicidade no autista, ou no autismo, né? Porque são pessoas, são pessoas com transtorno do espectro autista, né? Então, esse espectro vai fazer uma multiplicidade aí de pessoas e de jeitos diferentes de se expressar e se comunicar, né? Porque essas pessoas, elas estão percebendo o mundo de uma forma também diferenciada, né? Portanto, na maioria das vezes, a gente precisa compreender como que essas pessoas estão se expressando, né? Como que elas estão colocando para fora a satisfação delas, né? Bom, acho que eu já disse aqui algumas vezes que muitas crianças autistas, elas não são verbais, né? Elas não conseguem se comunicar de forma verbal, oral, o que elas pensam, o que elas acreditam, o que elas entendem. Portanto, na hora que elas vão se comunicar ou se expressar, elas têm formas diferentes de se comunicar, né? Por isso, muitas vezes, a gente precisa auxiliá-las com as pranchas de comunicação alternativa, né? Que são as PECs. Mas isso é um outro vídeo. Por que eu tô dizendo das PECs e por que eu tô dizendo da comunicação alternativa? Algumas crianças, na hora que elas vão se expressar, algumas crianças não verbais, algumas pessoas não verbais que vão se expressar, né? Que estão com uma emoção muito forte, ou com uma frustração muito forte, com uma alegria muito forte,
elas vão se expressar muitas vezes por meio do choro, elas vão se expressar muitas vezes por meio do grito, por meio de pulos, né? Tem um livrinho até interessante que diz o que me faz pular, né? Ou mais ou menos isso, que diz o quanto que essa necessidade, essa ansiedade do autista, né? Por não saber colocar na palavra, por não saber dizer em palavras o que ele sente, o que ele quer, né? Isso vai angustiando, vai deixando ansioso. E aí ele precisa, tantas vezes, se comunicar de outra forma. E ele vai, né, se comunicando através dos gritos, através dos choros, através da expressão, às vezes de uma expressão facial, né? Mas o choro principalmente, né? Atendi uma vez um menino que todas as vezes que ele ficava frustrado com qualquer coisa, porque o limiar de frustração também do autista é pequeniníssimo, né? É muito pequeno. E aí, essa criança com autismo, ela chorava por tudo e qualquer coisa, né? A gente foi, então, fazendo esse trabalho de ela tentar comunicar o que ela queria, né? Fazendo ela conseguir mostrar pelos gestos ou pelas pranchas de comunicação, ou indo pegar o que ela queria. É claro que muitas vezes na hora que ela era contrariada, ela ficava ainda muito brava. Mas ela com isso parou de chorar, né? Porque ela conseguiu de um jeito ou de outro comunicar o que ela precisava, né? Dizer de um outro jeito aquilo que ela precisa, aquilo que ela precisa, né? Aquilo que ela precisa comunicar, aquilo que ela precisa entender, aquilo que ela precisa de ajuda, vamos colocar assim, né? Porque tem um pedido de ajuda aí também, que é importante a gente dizer, né? Esse pedido de ajuda me ajuda a entender o que eu tô sentindo, me ajuda a entender o que eu tô sentindo, pensando, elaborando ou não elaborando, né? Porque é tudo muito intenso aqui dentro, né? E se pra gente, quando criança, a gente foi traduzindo isso em palavras, né? Compreendendo na nossa cabeça até chegar hoje e tá mais ou menos acertado ou assentado, né? Com a criança com autismo é muito diferente e é muito difícil para ela muitas vezes perceber, né, que tudo aquilo que ela tá angustiada, né, para nós que é muito fácil, ela pode resolver de uma outra maneira, né? Ela pode conseguir fazer de um outro jeito. E aí, esse outro jeito, a gente precisa ajudá-la a encontrar, né? A gente que é neurotípico, a gente que é profissional, a gente que é pai e mãe, né? Madrinha, padrinho, avós, né? A partir do momento que a gente tem uma convivência com uma criança autista, né? A gente tem como função também auxiliá-los a se expressar, a ampliar a percepção delas de mundo, né? E a compreensão delas de mundo. Acho que isso é muito importante, né? E isso muitas vezes a gente vai fazendo pelo lúdico, né? Pelas brincadeiras, pelo concreto, mostrando para elas coisas, né? Não deixando que ela nos leve, nos utilize como instrumentos, mas sim mostrando para elas que elas podem resolver sozinhas, né? Essa mesma criança, só para terminar e dizer um exemplo interessante, essa mesma criança que se frustrava muito, né? E chorava muito ao ser frustrada, conforme a gente foi atendendo, conforme a gente foi trabalhando junto, ele foi entendendo que ele tinha autonomia para algumas coisas, porque eu ensinei ele, por exemplo, a pegar a chave pegar a chave do portão do consultório para poder ir embora. Então, ele saía da sala, pegava a chave do portão que ficava em cima da mesa, pegava na mão da mãe e já se direcionava para a saída, né? E tipo,
Ele pegava na mão da mãe com força para a mãe não ficar conversando comigo. Isso mostra que ele foi conseguindo ter autonomia para expressar que ele já estava cansado e queria ir embora. Veja que é importante isso, né? Ele conseguiu se expressar de algum jeito. Então, que outros jeitos a gente tem como mostrar e perceber essas evoluções e essas dicas que eles podem nos dar também. Porque às vezes um choro pode ser confundido com uma frustração, como pode ser também confundido com uma alegria. Uma ecolalia, né, que eu não falei da ecolalia aqui, e eu achei que eu ia encerrar e não vou conseguir, mas essa ecolalia, que é uma fala, né, repetitiva, também pode estar querendo expressar alguma coisa. Né? Essa ecolalia também pode estar querendo expressar um desejo de fome, um desejo de saudade, um desejo de alguma coisa que eles querem comunicar. Né? Um outro paciente, ele falava, Barney tem fome, né? Uma fala bem estereotipada, uma fala bem robotizada muitas vezes, né? Mas ainda assim era uma fala de expressão do desejo, né? Porque ele estava com fome, mas ele não conseguia dizer que era ele. Então ele colocava no desenho do Barney, né? Então percebe, muitas vezes a gente tem que entender essas estereotipias, essas ecolalias, essas expressões que às vezes a gente não entende como expressão, mas são expressões. Bom, espero que eu tenha falado tudo. Espero que vocês aí tenham compreendido a minha comunicação, né? E vamos continuando trocando uma ideia, ainda que seja aqui pelo canal, tá bom? Até mais!